O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos nesta segunda-feira em Milão. O senador e antigo proprietário do Milan sofria de leucemia e tinha sido internado na sexta-feira para realizar exames. Acompanhe. Silvio Berlusconi, que teve 3 mandatos como primeiro-ministro da Itália, morreu aos 86 anos nesta segunda-feira, vítima de leucemia crônica. A notícia foi confirmada pelo porta-voz do senador e ex-proprietário do Milan. Chamado de O Imortal pela longevidade na política, o magnata havia sido internado na sexta-feira no Hospital San Raffaele de Milão, sua cidade natal. O empresário ousado e inovador que revolucionou a televisão comercial na Itália na década de 1980, enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos de vida. O político, que conseguiu superar todo tipo de turbulências, comandou um dos governos mais longos da Itália no pós-guerra. O diagnóstico de leucemia foi revelado por médicos de Berlusconi no dia 6 de abril do ano passado, quando ele foi internado por problemas respiratórios. O empresário se manteve presente no cenário político e cultural graças à personalidade expansiva e à vida conturbada, que o levou diversas vezes ao banco dos réus por acusações de corrupção, compra de testemunhas e fraude fiscal. Conhecido pelas orgias denominadas bunga-bunga, piadas vulgares e comentários inapropriados, inclusive durante reuniões internacionais, Berlusconi foi um personagem no exterior e o símbolo de uma Itália em rápido crescimento. O magnata foi primeiro-ministro durante 9 anos, entre 1994 e 2011, e consolidou sua grande fortuna nas décadas de 1980 e 1990, enquanto se apresentava como o líder capaz de impedir o avanço do comunismo no país. Com o passar dos anos, ele passou por várias cirurgias no rosto em busca de rejuvenescimento. Usava maquiagem para disfarçar as rugas da idade e, com frequência, era acompanhado por uma namorada muito mais jovem. O bilionário e ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi marcou por um quarto de século o panorama político de seu país, apesar de uma vida que passeou pela luxúria e os excessos entre a grandeza e a decadência. Uma das maiores figuras públicas da Itália dos últimos tempos encerrou sua vida de grandeza e decadência nesta segunda-feira, aos 86 anos, em Milão. O bilionário e ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi marcou por um quarto de século o panorama político-cultural italiano. Mas o dono de uma das maiores fortunas da Itália, que ocupou em 3 ocasiões o cargo político mais importante da península, não conseguiu concretizar seu maior sonho, ocupar a presidência da República. Durante sua longa trajetória entre a fortuna, belas mulheres, escândalos sexuais e problemas judiciais, o líder conservador foi o chefe de governo de 2001 a 2011, com uma interrupção de 2 anos entre 2006 e 2008. O empresário foi obrigado a renunciar ao cargo de primeiro-ministro, desacreditado por uma crise econômica que deixou a Itália à beira de um resgate internacional. Arrogante, espirituoso, famoso por seus comentários depreciativos e piadas machistas, ele aspirava a entrar para os livros de história como o melhor líder da Europa e do mundo. À frente do partido Força Itália, ele permaneceu ativo no debate público quase até o fim de sua vida. Berlusconi nasceu em 29 de setembro de 1936, em uma família com boas condições, de Milão, e mostrou a vocação para os negócios desde a adolescência. Vendedor de aspiradores de pó nos anos 1950, Silvio Berlusconi se formou em Direito em 1961 e passou a trabalhar no setor da construção civil. O senador foi condecorado como Cavaleiro do Trabalho aos 41 anos, mas perdeu o título depois da condenação definitiva em 2013 a 4 anos de prisão por fraude fiscal no caso Mediaset. E foi a televisão que fez toda a diferença na carreira do grande comunicador. A holding da família Berlusconi, Fininvest, inclui redes de televisão, jornais,
a editora Mondadori e participações em outras empresas. Berlusconi também foi dono por 31 anos do Milan, clube que venceu a Liga dos Campeões 7 vezes, antes de vender a equipe para investidores chineses em 2017. Muito preocupado com a imagem, Berlusconi tingiu o cabelo, usava maquiagem e recorreu diversas vezes a cirurgias plásticas. O gosto por mulheres atraentes custou, em 2009, um estrondoso processo de divórcio de sua segunda esposa, Verônica Lario. Também foi condenado a 7 anos de prisão por prostituição de menor de idade e abuso de poder, no caso da jovem marroquina conhecida como Ruby, uma prostituta que participava das famosas festas Bunga Bunga na mansão de Berlusconi, em Milão. Comoção na política internacional e nacional pela morte do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. O presidente russo Vladimir Putin considerou uma grande perda. Reações na Itália e no exterior à morte do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. A atual premier italiana Giorgia Meloni afirmou que Berlusconi foi um dos homens mais influentes da história da Itália. Com ele, a Itália aprendeu que nunca deve ter limites impostos, aprendeu que não deve desistir nunca. Com ele lutamos, ganhamos, perdemos muitas batalhas e para ele vamos alcançar os objetivos que definimos juntos. Adeus, Silvio. Adeus, Silvio. Outros políticos italianos também saudaram o legado de Berlusconi. O fato positivo que sempre destaco sobre Berlusconi é a capacidade dele como um homem de negócios para construir, inovar no campo dele e dar trabalho a tantas pessoas. Isso não devia ser subestimado, é algo muito importante para a Itália. Sabemos quanto o trabalho deveria ser prioridade, sobretudo neste momento particular. Sappiamo come il lavoro deve essere posto, diciamo, in primo piano, soprattutto in questo momento. Ha cambiato la politica italiana, ha cambiato il modo di fare giornalismo, no? Della vostra attività. Ele mudou a política italiana, mudou a forma que fazemos jornalismo, melhorou o sistema de TV na Itália, não somente o privado, mas o público também, inventou a centro-direita italiana. E chamo isso de jeito italiano, porque até poucas horas atrás ele estava dedicado em dar uma direção para a campanha política nas próximas eleições europeias para criar uma governança italiana de centro-direita na Europa também. A realizzare la possibilità di un governo di centrodestra che io chiamo all'italiana anche in Europa. Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a morte do político e empresário foi uma grande perda. Ele era um político de escala europeia, você pode dizer até global. Há poucas pessoas assim na arena internacional agora. Ele era um grande amigo do povo russo e fez muito para desenvolver relações sérias e amigáveis entre a Rússia e os países europeus. E depois do intervalo, Palmeiras segue invicto no Brasileirão ao bater o rival São Paulo em pleno Morumbi. Cantora Taylor Swift anuncia mais 2 shows extras no Brasil e enlouquece fãs que formam filas gigantescas para conseguir ingressos. O Brasil News da Rede Brasil volta já.